Olá pessoal do Masterchef, eu sou a Elisângela, tenho 38 anos, sou natural de Arinos, interior de Minas Gerais. Hoje moro em Divinópolis, centro-oeste de Minas Gerais. Estou na confeitaria há mais de 10 anos. Sou professora de matemática por formação e me descobri na confeitaria com o nascimento da minha filha, Sofia. Quando a Sofia nasceu, eu optei por abandonar a licenciatura, que era uma das minhas paixões, para cuidar dela. E nesse momento, ali dentro da minha casa, sempre acostumada a trabalhar e correr atrás daquilo que eu queria, eu vi na confeitaria, incentivada por amigos, uma oportunidade de ter uma renda extra e permanecer ali ao lado da minha filha, cuidando dela. E eu tenho uma história, mesmo não sendo confeiteira desde o início, tendo escolhido essa profissão lá atrás, eu tenho uma história com a confeitaria, porque como boa mineira, a gente gosta de comer muito bem e eu cresci em um lar onde as mulheres são biscoiteiras. Então, desde muito cedo, eu aprendi a fazer bolo, eu aprendi a fazer biscoitos que são tradicionais aqui em Minas Gerais. A minha família, as mulheres da minha família, minha mãe, a minha avó e a minha tia, que já são falecidas, só a minha mãe, graças a Deus, é viva, elas se reuniam todos os finais de semana, aos sábados, depois do almoço, para fazer biscoitos assados em tambor, no fogão a lenha. Então eu cresci nesse ambiente. E a receita que eu vou fazer para vocês aqui hoje é justamente uma receita de família. Por mais que hoje o foco do meu trabalho sejam bolos decorados, bolos com modelagem, açúcar, bolos com pintura, o meu gosto pela cozinha, pela confeitaria, começou com um bolo de cenoura que a minha mãe fazia pra gente nos cafés da tarde, que eu comia de lanche na casa da minha avó. E é esse bolo que tem toda essa carga afetiva pra mim, que eu vou estar demonstrando para vocês aqui nesse vídeo. Essa receita do bolo de cenoura é a receita que eu aprendi a fazer com a minha mãe e que eu faço ela até hoje no ateliê. É uma receita muito simples, mas que tem uma história afetiva muito grande para mim. E enquanto eu vou colocando os ingredientes, eu quero contar um pouco como que eu cheguei até aqui. Quando eu comecei na confeitaria, que eu estou colocando os ovos, quando eu comecei na confeitaria, eu comecei realmente como um passatempo, um hobby, uma renda extra para minha família. Só que eu me apaixonei por essa área que é tão doce. E comecei a estudar, comecei a me especializar. E nesse período de 10 anos, devido ao trabalho do meu marido, eu tive que recomeçar várias vezes. Nós nos mudamos para 3 cidades diferentes dentro do estado de Minas durante esses 10 anos. Aqui eu vou colocar o óleo. É uma receita de liquidificador, uma receita realmente bem simples, bem básica. Ovos, óleo, açúcar refinado, cenoura e farinha de trigo e fermento. Então é uma receita bem prática mesmo. E aí nesse período nós nos mudamos algumas vezes por questão de trabalho do meu esposo e em todas essas vezes eu tive que recomeçar em cidades diferentes, conseguir clientes novos e sempre vendo a confeitaria como aquilo que eu realmente queria para a minha vida. Por último, nessas mudanças, nós chegamos na cidade de Divinópolis, onde eu estou desde 2019. Com a cara e a coragem, abrimos uma confeitaria. Sem ter experiência com o comércio, em administração. E para piorar, 5 meses após a abertura da confeitaria, veio a pandemia e nós tivemos que fechar as portas. E aí foi realmente um novo recomeço. Porque nós tive que voltar, sair da confeitaria e voltar para dentro do meu apartamento e começar tudo de novo, com dívida para pagar, porque tínhamos feito um financiamento. E foi um recomeço mesmo. E graças a Deus, com muito trabalho, com muito estudo, me aperfeiçoando nas técnicas de confeitaria, nós conseguimos quitar toda essa dívida e hoje eu tenho um ateliê próprio. Esse espaço onde eu estou gravando aqui para vocês é um espaço próprio que nós construímos há pouco mais de um ano. Hoje eu atendo eventos com bolos de casamento, bolos de 15 anos, festas infantis. Então assim, a confeitaria ela realmente transformou minha vida. E eu vejo na confeitaria uma oportunidade assim muito grande de mostrar meu amor pelas pessoas. Não tem como você trabalhar com açúcar da maneira que eu trabalho se você não tiver amor por aquilo. O que me move é esse amor, é o amor pelas pessoas.
é ver no sorriso ali de cada cliente, de cada criança quando vem buscar o bolo, que ela olha ali aquela modelagem de açúcar, que ela olha aquele trabalho e fala assim, uau, esse bolo é meu. Então isso é o que me move, sabe? E não só a parte da aparência do trabalho, mas sim também o sabor. Não tem nada mais gratificante que depois de um fim de semana de produção intensa, você receber a mensagem ali do cliente falando que o bolo, além de bonito, estava muito saboroso, muito saboroso. Então aqui eu coloquei açúcar, ovos inteiros, coloquei o óleo, aqui eu estou usando óleo de milho e a cenoura, e eu vou triturar tudo isso aqui para a gente ter uma mistura homogênea. Meus ingredientes todos homogêneos aqui, tudo processado certinho. Vou colocar a farinha de trigo, meu fermento em pó, meu fermento químico, misturar um pouquinho e bater mais um pouco. Um bolo super simples, rápido de fazer, aquele bolo para café da tarde mesmo, que a mamãe faz lá para receber as visitas, os amiguinhos das crianças. Vou colocar para assar na forma untada, com o forno pré-aquecido, aqui no caso 180 graus. Aqui a gente já tem um bolo que foi preparado antecipadamente, enquanto a nossa outra fornada está assando. E aqui eu vou colocar uma calda feita à base de glacê real, açúcar impalpável, leite em pó e leite condensado. Essa calda ela fica seca ao toque e ela me permite desenhar em cima da cobertura, e eu vou ter um bolo caseiro, aquele bolo com cara de bolo da vovó, só que com um requinte da pintura em aquarela. Então aqui ela é uma calda bem densa. Eu preciso que ela tenha essa textura densa para que ela não escorra por completo. Se ela for uma textura mais líquida, ela vai descer. Então aqui eu vou aplicar a calda e vou esparramando e vou deixar que ela caia naturalmente. Terminei de aplicar a calda, essa calda ela meio que tem uma vida própria, então ela vai assentar naturalmente, vai secar pra gente fazer a pintura. Como tudo tem um tempo de preparo, o bolo que nós cobrimos está ali descansando, secando a cobertura. Essa cobertura ela leva mais ou menos de 40 minutos a 1 hora para ficar seca. Vou pintar um que já está pronto para adiantar o processo. Aqui é que a mágica acontece, é aqui onde eu me realizo, aqui onde eu consigo expressar toda a minha arte, a minha criatividade, é na pintura. Nesse momento eu vou transformar um caseirinho, que é feito ali pela mãe, pela vovó, num bolo com um acabamento de pintura, que traz todo um charme e toda uma diferença. Como o bolo é de cenoura, eu estou usando aqui corante próprio para pintura, né, corante alimentício, e álcool de cereais. Então, como a gente tem um bolo de cenoura, eu vou pintar pequenas cenourinhas em cima desse bolo. E eu me descobri nessa parte mais artística da confeitaria, me especializei, fiz cursos de pintura, fiz cursos de modelagem, porque eu sou apaixonada com a possibilidade que a gente tem de transformar o açúcar em arte. O açúcar ele permite várias transformações, vários acabamentos. E isso encanta o cliente, isso encanta as pessoas que estão ali nas festas, nos eventos. E é isso aqui que me move, isso aqui é minha paixão, isso aqui para mim não é só minha profissão, é uma terapia. Eu esqueço de tudo quando eu estou aqui no meu ateliê, trabalhando com as minhas pinturas, fazendo as minhas modelagens, transformando o açúcar e adoçando a vida de outras pessoas com o trabalho das minhas mãos. E é isso, aqui com um bolo caseiro, um bolo de mãe, com uma pintura, a gente transforma numa verdadeira obra de arte. E a confeitaria é isso, é essa possibilidade de você transformar o açúcar, é a minha paixão, é o que eu amo fazer, é aqui que eu me conecto com outras pessoas,
que eu entrego todo o meu amor em forma de bolo. E agora é a melhor parte, que é a hora de comer o bolo, porque a gente que trabalha com bolo, a gente ama, gente, comer bolo. Então eu vou partir esse bolo fofinho de cenoura com essa cobertura de leite em pó. E eu estou pronta para participar do MasterChef Confeitaria.